do signo de Escorpião e sentiu vontade de clicar nesse vídeo? Confie nessa conexão. Seja muito bem-vindo ao Lua de Cleo Tarô. Hoje nós vamos olhar com maturidade para o que está se movimentando na sua energia pelos próximos 7 dias. Sem pressa, sem medo e sem ilusões. Lembrando que essa é uma leitura coletiva. Acolha somente o que fizer sentido e deixe o que não ressoar. Respira fundo, Leão. Opa, Leão não. De repente passa lá na leitura de Leão, dá uma olhadinha, pode ter alguma mensagem para você, Escorpião. Respira fundo, Escorpião. Que o tarô oriente, que a intuição conduz e que cada mensagem encontre apenas quem está pronto para recebê-la. Mesa aberta para Escorpião. Escorpião, vamos ver qual é a energia dos seus próximos 7 dias. Que energia para os próximos 7 dias? Saiu 3 de copas, 9 de copas, 5 de ouros, 7 de copas e 5 de copas. Escorpião, a sua energia geral para os próximos 7 dias é muito interessante, porque ela começa com uma vitória, mas ela termina com alerta. Antes mesmo de vermos o restante da mesa, eu diria que o tema principal da sua semana não é conquistar, é saber conservar o que você já conquistou. O 3 de copas, ele abre a leitura falando de uma alegria, de uma comemoração, de um reconhecimento, de algo bom, uma conquista, uma boa notícia, uma situação que finalmente traz um motivo para sorrir. Mas o 9 de copas aqui, para mim, nessa leitura, ele não vem como uma carta boa, ele tá vindo como uma carta que fala assim, que depois que você conquistou, você relaxou demais. Achou que estava tudo certo, tudo garantido, que não precisamos mais prestar atenção, que já vencemos. Sabe quando o eco entra e o excesso de confiança entra e a sensação de, nossa, eu tô no comando de tudo, agora tá tudo certo, eu consegui exatamente o que eu queria. E aí a soberba chega e você entra numa energia que muda tudo. Porque aí aparece o quê? O 5 de ouros. E ele fala, não de uma falta que já existia nessa mesa. Ele fala de uma falta que você cria. Uma situação que começa a escapar das suas mãos porque você acreditou que não precisava mais cuidar dessa situação. Vem como uma consequência por você tá se achando, mais ou menos nesse sentido, tá? Você começa a se achar porque você ganhou alguma coisa, conquistou alguma coisa, e aí tem uma perda, porque aí quando você começa a se achar, você começa a ter muitas opções. E aí você se perde nessas muitas opções. Você vem com essa perda querendo... Vamos supor, deixa eu tentar explicar isso como se fosse um relacionamento. Você tá num relacionamento feliz da vida. Aí você se acha o bam do relacionamento. E acha que não precisa mais estar dando atenção. E aí você começa a perceber que de repente tá faltando alguma coisa, você começa a criar esse tá faltando alguma coisa na sua cabeça. E aí você abre o leque de opções que você tem e se perde nisso. E a hora que você se perde nisso, você perde esse relacionamento e aí você se arrepende. É mais ou menos essa energia. Aí entra aqui o entendimento que alguma coisa poderia ter sido conduzida de uma forma diferente. Por isso, eu acho que a mensagem da semana
Escorpião, é não deixe uma conquista fazer você baixar a atenção, ter excesso de confiança e não deixe uma satisfação momentânea fazer você se desfiar daquilo que é importante para você. Porque a espiritualidade mostra uma conquista, mas também um teste. E esse teste não é sobre conseguir esse algo, é sobre manter aquilo que você recebeu. A pergunta da semana é se você, quando você sentir esse sentimento que está faltando alguma coisa, pense se está faltando alguma coisa hoje no presente, ou se é só o seu eco se alimentando. Vamos tirar situações práticas que pode acontecer na semana para Escorpião. Escorpião, se você sente que essa leitura é para você, entre em contato pelo WhatsApp. Conheça o Rota Taclel. É um acompanhamento de 45 dias, onde nós não só identificamos o problema, mas nós alinhamos a rota sempre que necessário, para que você possa checar na energia que está disponível para você, curando feridas do passado, entendendo a sua caminhada. Vamos lá. Atitudes não. Situações práticas. Nossa, eu fiquei confusa, Escorpião. Eu acho que essa semana faz trazer uma certa confusão. Eu fiquei confusa na sua leitura. As cartas que saíram na situação prática foi o urso, a estrela, a aliança, os ratos e o sol. No fundo do deck saiu você, o cavaleiro que representa você. Olha, Escorpião, receba com muito carinho a minha sinceridade, né? Quem acompanha o canal sabe que eu falo o que eu tenho que falar. Então, assim, porque eu acredito que quando a gente consegue enxergar os nossos erros, a gente consegue evoluir, tá? E acredito que o tarô, ele é usado para isso. Porque quando você percebe que alguma coisa vai estar errado pelo tarô, você consegue ajustar a rota para que isso dê certo. Porque o tarô não é uma sentença, ele é um direcionamento. Olha, tem esse caminho aqui que está na sua energia, mas você pode escolher o outro caminho. Ou pode passar por esse caminho de uma maneira mais leve. Então vamos lá. Vai haver essa semana uma confusão. Você vai ficar confuso. Lembra que eu falei que eu estava confusa na leitura? É isso que você vai sentir, uma confusão. É como se você estivesse percebendo algo aos poucos, mas de maneira desconexa. Como se a espiritualidade estivesse montando um quebra-cabeça para você montar. Porque o urso abre a sequência falando do quê? De poder, de força. Ele conversa com essa energia sua no 9 de copas. Mas ele também fala de você querer garantir que tudo ocorra do seu jeito. E aí aparece a estrela. E ela muda isso, porque ela fala de uma criança espiritual, de uma direção, de uma proteção. É como se a espiritualidade falasse para você assim, olha, eu vou te mostrar um caminho. Então, esse é o melhor caminho para você seguir. Só que ele vem
em pedacinhos, como um quebra-cabeça para você montar. E logo depois vem o que? A aliança. Isso chama muito minha atenção, porque a aliança fala de vínculo, compromisso. Então, essa situação importante envolve uma pessoa que você tem um compromisso. E esse compromisso é o centro da sua leitura. Tudo isso, toda essa energia da semana é sobre esse compromisso. E aí logo em seguida aparece o que? Os ratos, que são fundamentais para entender a mesa. Gente, eu não tô conseguindo nem falar direito. Eles não falam necessariamente que vai ter uma perda real. Mas ele fala que vai haver muitos desgastes, preocupação, ansiedade, algo que vai consumindo você aos poucos. E aí eu volto de novo para a energia geral. Porque algo bom vai acontecer essa semana. A semana começa com algo bom acontecendo. Uma direção, um vínculo, uma possibilidade, mas a sua mente continua procurando aquilo que está faltando. A sua mente cria problemas, cria ameaças, cria um motivo para não relaxar. E é exatamente por isso que o Sol fecha a sequência. Ele vem essa semana te mostrando a verdade, a clareza, tudo que estava confuso vai ser chocado na sua cara. E aí vai te calçar o 5 de copas. Você vai ver o que aconteceu com clareza e isso vai te levar a um arrependimento. O 3 de copas e 9 de copas mostram conquistas. O rato mostra o desgaste que pode ocasionar uma perda dessa conquista. Mas você vai ter clareza do que você precisa aprender essa semana. Então você não vai precisar esperar tudo dar errado. Quando algo acontecer e você sentir uma falta, saiba, pergunte para si mesmo se essa falta é real. E sabe o que é o mais interessante de tudo isso? É que você aparece no fundo do deck. A espiritualidade fala assim, Escorpião, essa semana não depende dos outros, depende de você. Você precisa sair desse campo mental para o campo real. Essa semana pede presença com consciência. Para você identificar que esse, eu acho que falta alguma coisa, é você se auto-sabotando. Vamos lá, voltando pro tarô, vamos perguntar alertas. Qual é o alerta da semana para Escorpião? Alerta da semana para Escorpião. O alerta é o 4 de copas. O que Escorpião precisa olhar com atenção essa semana? O que Escorpião precisa olhar com atenção? O Imperador. Conselho final para Escorpião. 7 de ouros. Escorpião, o 4 de copas para mim, ele me remete a uma criança fazendo birra. Eu não consigo ler essa carta de outra maneira. Pra mim, o 4 de copas é uma criança fazendo birra. Tipo, eu não quero esse, eu quero aquele. E aí, ele fala que o alerta é esse. Não é insatisfação. A sua insatisfação não é porque falta alguma coisa. Ele fala de alguém que está tão focado no que acredita estar falando que não consegue enxergar aquilo que já recebeu. Isso conversa com toda a sua mesa.
A semana mostra uma conquista, direção, compromisso, proteção espiritual. E a sua mente falando, não, tá faltando alguma coisa. Eu não quero esse, eu quero aquele. Ah, eu não quero 3, eu quero 4. Então o alerta é esse. Esteja presente, não rejeite o que está sendo oferecido. Não deixe uma insatisfação criar um problema onde não há. Não deixe o hábito de procurar defeitos impedir você de aproveitar aquilo que está dando certo. Uma oportunidade está diante de você, mas você está tão preocupado olhando para aquilo que você não tem, para aquilo que está te faltando, que você não agradece o que você recebeu. E aí, quando eu perguntei o que você precisa olhar com atenção, aparece quem? O imperador. O imperador, ele fala do quê? Você precisa olhar com atenção para a realidade. Tem um mantra Elias, canal do Elias, e ele tem um mantra sobre presença. Essa semana eu acho que tem que ser a sua oração matinal, porque você vai precisar estar presente na realidade. Porque o imperador não trabalha com hipóteses, imaginação, medo, ele trabalha com fato. O imperador não pergunta, mas e se? Eu acho que tá faltando alguma coisa aqui. Não tem acho, o imperador não tem acho com ele. Porque aí quando chegamos no conselho final, veio o que? O 7 de ouros. Que ele fecha falando para você, não sobre desistência, controle, observação. Não, ele fala para você, o conselho essa semana é avalie aquilo que você já construiu. A sua plantação está dando frutos. Pode ser na velocidade que você quer? Pode. Não é na velocidade que você quer. Pode ser que não esteja dando frutos na quantidade que você esperaria? Pode ser. Mas é o que você tem hoje e seja grato por isso. Para de procurar problema, comece a reconhecer a solução. Essa semana não parece uma semana de perda, parece uma semana de consciência. É uma semana onde a vida vai te mostrar com muita clareza que a falta que você sente nem sempre está no mundo. Pode ser alguma coisa da sua mente, do seu passado. E quando você percebe isso, vai entender o verdadeiro desafio é proteger aquilo que você conquistou e parar de se auto-sabotar enquanto conquista. O lance não é sair conquistando, Escorpião. O lance é saber manter a sua conquista. Saia da ilusão e volte para o campo real. Porque aquilo que está dando certo merece mais atenção do que aquilo que você está projetando na sua cabeça. Conselho final do oráculo para Escorpião. Escorpião, carta 36. O segredo de Cleópatra. O verdadeiro mistério nunca será revelado por palavras. Ele se reconhece pelo olhar de quem já despertou. Encerramos essa leitura com uma mensagem muito mais profunda do que parecia. Falando para você, os fatos estão diante dos seus olhos, a direção está diante dos seus olhos, a conquista está diante dos seus olhos, a proteção está diante dos seus olhos, mas a sua mente continua procurando aquilo que está faltando. Procurando problema, ameaça, qualquer coisa que justifique a sensação de que não tá bom ainda. E o segredo é que nem tudo precisa ser explicado,
profato ou falato com palavras. Algumas coisas precisam apenas ser reconhecidas pelo olhar. Enxergar e reconhecer. Você pode olhar para uma conquista e não reconhecê-la. Você pode olhar para uma oportunidade e não valorizá-la. Você pode olhar para uma bênção e ainda não recebê-la. E eu sinto que essa é a verdadeira lição da sua semana. Não conquiste mais, não busque mais, não corra mais atrás, antes de reconhecer aquilo que você já conquistou. Então, você essa semana tem que sair do fundo do deck e vir para a fita, para o presente. Escorpião, se você sente que está numa situação importante da sua vida, onde você ainda não consegue se sentir plenamente satisfeito, entre em contato pelo WhatsApp, conheça a Rota da Cleo, um acompanhamento de aproximadamente 45 dias para analisar a situação, acompanhar os acontecimentos e ajustar a rota. Porque mais importante que receber uma resposta é saber o que fazer com ela. Saia da ilusão essa semana, Escorpião. Volte para o presente, reconheça e agradeça o que você já conquistou até aqui. Lua de Cleo, quem conhece o próprio valor, confere no próprio destino. Peixes da Cleo.